Salve, salve, galerinha concurseira! Tudo certinho, tudo bonzinho? Salve, salve, galerinha EP! Por quê? É a galerinha mais preparada do Brasil. É a galerinha EP! Professor Emanuel Tadeu na área para a gente dar continuidade à nossa bateria de questões, tá? Da banca FCC. Vamos dar continuidade em relação à prisão, tá? Então, vimos bloco passado, né? Questões aí sobre prisão temporária, prisão preventiva, prisão em flagrante, que é massa, é o que eu mais gosto, tá? E, beleza, vimos isso aí. E agora a gente dá continuidade a essas questões aí da banca FCC. Então, ó, suave na nave, vamos trabalhar, vamos produzir. Então, de acordo com a posição dominante dos tribunais superiores, é correto. É cabível a prisão domiciliar. Quando? É cabível a prisão domiciliar quando? Então, para isso, a gente precisa ir para qual? Para o artigo 318 do Código de Processo Penal. Então, vou botar a tela inteira aqui para visualização melhor de vocês. Então, tá aqui, ó. Então, artigo 318. Então, o artigo 318, lá do Código de Processo Penal, vai definir aí, não é? Quais seriam as situações que cabe à prisão domiciliar. Então, vamos lá. A prisão domiciliar, quando? É cabível quando existirem por si só condições favoráveis? Não. Então, letra A, errado. Letra B. O agente for gestante, certo? Até aí, ó, beleza, né? O agente for gestante, puérpera, quando o agente for gestante, puérpera, ou mãe, quando a gente for gestante, é uma situação, tá? Ou ainda, quando ela for puérpera, ou mãe de menor de 12 anos de idade, ou mãe, né, com menor de 12 anos, em crime, sem violência ou grave ameaça. Letra B. Letra B, né? Então, a prisão domiciliar aí, né? Então, tem aí a prisão domiciliar quando o agente for gestante, puérpera ou mãe de 12 anos, menor de 12 anos, né? Em crime sem violência ou grave ameaça. Então, beleza, temos aí a situação aí, tá? De letra B. Aí, letra C. Por si só, não é? O agente não for residente, não, a prisão não for realizada no prazo de 90 dias, também não, e a prisão preventiva for relaxada, também não cabe aí, tá? Isso. Então, só lembrando que nesse daqui, né, em crime sem violência ou grave ameaça. Então, aqui você tem que combinar com o artigo 318A, tá? Que diz: a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas será substituída por prisão domiciliar desde que, não é? Olha aqui, desde que não tenham cometido os crimes, né, em situação de violência ou grave ameaça à pessoa, tá? Então, nesses casos, cabe sim aí a prisão domiciliar aí do artigo 318. Segunda questão. Samuel é delegado de polícia, lotado em Goiânia, Goiás.
Quando recebe na sua delegacia, opa, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Todas as vezes que tiver flagrante, né, a gente tem que fazer um grifo aqui. Então vamos grifar aqui. Preso em flagrante por proferir injúrias, injúrias raciais. Então isso é importante também. Que injúrias raciais, você tem um tipo de crime. Então por isso que você tem que grifar. Em partida de futebol realizada no estádio Serra Dourada. Diante da pena aplicável, Samuel opta por conceder fiança. Outro ponto que a gente tem que grifar. E por quê? Por que eu tenho que grifar conceder fiança? Porque ele está falando aqui injúrias raciais. Injúrias raciais, né, ao acusado. Sobre esse tema, assinar a alternativa correta. Então veja. Injúria racial é diferente de injúria simples, tá? Então, hoje, a injúria racial faz 1 mês e meio, mais ou menos, né, que ela foi considerada como crime de racismo. Então, está na lei lá, 7.716, que injúria racial é crime de racismo. Acabou-se. Injúria racial é crime de racismo. Acabou-se, tá? Acabou-se. Então, o que acontece? Antigamente, antes da lei, que é 14 mil e alguma coisa agora, não vem da cabeça agora, antes dessa lei, a injúria racial estava lá, contida no parágrafo 3º do artigo 140, né? E o STJ já equiparava essa injúria racial ao racismo. Beleza? Então, hoje, não precisa mais dessa equiparação, porque injúria racial está lá já na previsão da Lei 7.716, que cuida do racismo. Então, diante disso, vamos lá. Samuel agiu incorretamente, pois não cabe à autoridade policial arbitrar fianças em delitos sem violência ou grave ameaça. Errado, né? O delegado pode sim arbitrar fiança. Agora, ele só pode arbitrar fiança em um tempo. Ou seja, naqueles crimes, não é? Que, artigo 322, depois dá uma olhadinha lá, artigo 322, diz que o delegado pode sim conceder fiança, desde que a pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos. Tá certo? Então, ele pode. Então, Samuel agiu corretamente, uma vez que o delito é de menor potencial ofensivo. Não. Porque, né, mesmo se fosse injúria qualificada baseado no texto anterior, mesmo fosse baseado no texto anterior, ou seja, do artigo 140, parágrafo 3º, a pena é superior a 2 anos, então não seria um crime de menor potencial ofensivo. Samuel agiu corretamente, pois a injúria não se equipara ao crime de racismo. É errado, porque o STJ equipara sim. Samuel agiu incorretamente, beleza, certo, pois a fiança nos crimes de racismo é ato privativo da autoridade judiciária. Não. Samuel agiu incorretamente, pois a injúria racial se equipara ao racismo e este crime é inafiançável conforme norma constitucional. Certíssimo. Agora, só lembrando que hoje não existe mais essa equiparação, tá? O crime de injúria racial agora está previsto na Lei 7.716. É racismo, inclusive inafiançável, ação penal incondicionada, imprescritível, beleza? Tranquilo? Então, essa questão, veja, ela pega o entendimento anterior, mas hoje a gente já sabe que injúria racial está previsão na Lei 7.716. E no contexto aqui da questão, agiu corretamente. Por quê? Porque injúria racial
o STJ já, não é, equiparava ele ao racismo. Se equiparação ao racismo, o crime era inafiançável. E por isso que eu coloquei aqui, ó, concedeu fiança. Não era para ser tido a concessão de fiança. Tá? Bora lá, próxima questão. 13. O despacho que decretar prisão temporária, o despacho, deverá ser fundamentado e prolatado no prazo de 48 horas a partir do recebimento da representação. Não. 24 horas a partir do recebimento da representação do requerimento. Recebimento da representação do requerimento, ou seja, do delegado ou do Ministério Público. Então, o delegado representou ou o Ministério Público requereu, o juiz vai ter 24 horas para despachar. E sempre lembrando, esse despacho tem que ser fundamentado. 5 dias, muito menos, 5 dias aí já, prisão temporária já começou, né? Já acabou, inclusive. 8 dias, muito menos aqui, 8 dias, e 10 dias a partir do recebimento também, né? 14. É cabível a prisão domiciliar, lembrando que sempre vai cair uma questão de prisão domiciliar, né? Artigo 318, e às vezes você tem que ir também para o artigo 318A. O homem maior de 18 anos e mulher maior de 70, ele não fala em mulher de 70 anos, né? A lei não fala em mulher de 70 anos. A lei fala, o artigo 318, ele fala em maior de 80 anos. Quando a gente for maior de 80 anos. Então, homem ou mulher. Pessoa imprescindível aos cuidados especiais da pessoa menor de 6 anos, certo? Ou com deficiência. Então, letra B aqui está certo. Né? Gestante por delito de menor potencial ofensivo. Não, a lei não fala. Ela fala em gestante. O artigo 322, ele fala em gestante. Ele não fala gestante por delito menor potencial. Não, ele fala em gestante. Pessoa que ostente gênero não binário, muito menos isso aqui. Cônjuge viúvo, se comprovado ser o único provedor da família remanescente. Não. O que ele diz, o que o artigo 318 diz é o seguinte: homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompleta. É o que o dispositivo fala para a gente, beleza? 15. Vamos ampliar aqui, né, para ficar melhor para vocês. José foi preso por agente policial em flagrante delito. Adoro questão de flagrante delito. Tá? Amo. No instante que cometi infração penal. Neste caso é correto afirmar que, no instante que cometi, então a gente já pode dizer que esse flagrante é um flagrante próprio, né? Estamos falando em flagrante próprio. Bora lá. É correto afirmar que, caso o José fosse encontrado logo depois com instrumentos que fizessem presumir ser autor da infração, ainda assim não haveria possibilidade de sua prisão. Haveria sim, que teríamos o que chamamos de flagrante. Oh, meu Deus do céu. Bora lá, borrachinha. Teríamos o que chamamos de flagrante presumido, também chamado de fictício. Nos termos do Código de Processo Penal, o flagrante delito somente é verificado quando o agente está cometendo penal, acabou de cometê-la. Não quando o agente acabou de cometer, está cometendo, ou logo após é perseguido, ou logo depois é encontrado. Esses são os flagrantes com previsão no Código de Processo Penal. Emanuel, mas tem outros? Claro que tem. Você tem o flagrante esperado,
não é? O flagrante postergado, o flagrante preparado, mas está no Código de Processo Penal? Não. Invenção da doutrina, tá? Em razão de ter sido preso em flagrante delito, não é permitido a José prestar fiança? Claro que sim. Se o crime for afiançável, inclusive o delegado até pode, né? Desde que não seja mais de 4 anos a pena privativa. Caso haja falta de testemunhas na infração, caso haja falta de testemunha na infração, ao fato não impedirá o auto de prisão em flagrante. Mas nesse caso, o condutor deverá assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado da apresentação do preso à autoridade. Certíssimo, né? Parágrafo 2º do artigo 304. Artigo 304. Então, não tem testemunha, não tem problema, né? Não impede a feitura do auto de prisão em flagrante. Questão de número 16. Prisão temporária. Quando a gente fala em prisão temporária, primeira coisa, infelizmente, tem que saber quais são os crimes que cabem à prisão temporária. Não tem jeito, pessoal. Eu tenho que saber quais são os crimes que cabem prisão temporária. Beleza? Então vamos lá. A prisão temporária é cabível independentemente da análise da gravidade concreta do delito, pois a lei prevê o rol taxativo dos crimes que admite. Beleza. A lei prevê os crimes, não é? Com previsão lá, mas obrigatoriamente eu não só posso ter os crimes, eu tenho que ter aquela combinação. Veja, os crimes é lá no inciso 3º, né? Eu tenho o inciso 1 e 2º, ou seja, o que a doutrina e a jurisprudência diz. Eu tenho que combinar esse inciso 3º ou com o inciso 1º, ou com o inciso 2º. Emanuel, seria o inciso 1º, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Então, o que eu faço? Ó, vou pegar o inciso 3º, combinar com o inciso 2º, com o inciso 1º, perdão. É? Ou então, pegar o inciso 3º, combinar com o inciso 2º, que é o inciso 2º, quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários para a sua identificação. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Possui prazo máximo de duração previsto em lei, prorrogável uma vez por igual período, que também se verifica em outras espécies de prisão cautelar. Não, porque a prisão preventiva não tem prazo. Prisão preventiva não tem prazo? Claro que não, pô. O juiz, na prisão, ele não vai determinar o prazo, não. Ele só vai dizer o seguinte, ó, enquanto tiver os requisitos lá do artigo 312, 313, cabe a prisão preventiva. C. É cabível quando for imprescindível para a busca de indícios razoáveis da autoria ou participação do acusado em crime previsto em lei. Não. A lei 7.960 não fala sobre isso. Né? Então, ela não se refere a isso aí, a lei 7.960. Em nenhuma hipótese poderá ser decretada ou persistir caso tenha sido decretada anteriormente, quando já tiver sido concluída a investigação. Claro, concluir a investigação, não cabe mais a prisão temporária. O que vai caber é a prisão preventiva. Prisão temporária só durante a investigação. Pode ser decretada mediante requerimento do Ministério Público. Aqui o erro aqui, ó. Representação da autoridade não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Beleza? Vamos lá. Tirar aqui para não ficar também, vocês vendo a minha cara o tempo todo. O chamado flagrante esperado. Ó,
Cuidado. Não é aqui, não é flagrante preparado, não. É flagrante esperado. Porque o flagrante preparado, você tem aqui um crime impossível, né? Impossível. Aqui não, é o flagrante esperado. E o que seria esse flagrante esperado? É aquele que a polícia fica no bote, feito cobra, ó, só esperando a oportunidade para dar um bote. Recebeu uma denúncia, ó, tá passando aí às 14 horas um caminhão lotado de maconha. E os caras colocaram a maconha no fundo, né, embaixo de colchões de dormir. Opa, a polícia só esperando. O caminhãozinho passou, parou e pegou. Entenderam aí a diferença? Tá? Então, flagrante esperado. Quando a autoridade induz, não. Aqui não é o preparado que é induzir, não é? A autoridade contra o agente com instrumentos do crime, não é flagrante presumido. A autoridade persegue, não, flagrante impróprio ou quase flagrante. C, a autoridade tem ciência de que o agente pretende praticar o crime. Beleza, letra C. Em relação à prisão temporária, assinale a opção correta. O prazo da cautelar, em qualquer caso, é 30 dias. Não. 30 dias, se o crime for hediondo, né? Então, a Lei 7.960, né? Ele diz lá que o prazo, não é? O prazo vai ser de 5 dias, prorrogável por mais 5. Esse aí é no geral. Então, o prazo geral é o quê? 5 mais 5 dias. Beleza? Prazo geral é 5 mais 5 dias. Tranquilo? Agora, quando temos aí crimes hediondos, aí esse prazo vai ser de 30 dias, não é? Podendo, ó, ter mais 30 aí, tá certo? Mas o prazo é de 5 dias. Prorrogável por mais 5 dias. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Não depende de representação. Claro que depende da representação, porque o juiz não pode fazer isso de ofício. O juiz não pode fazer de ofício. Vamos lá. Opa. Pode ser decretada após oferta? Não, porque só cabe aqui na fase da investigação. Oferecimento da denúncia, aqui já vai caber a preventiva, tá? Então, não cabe aí, tá? Pode ser decretado nas infrações de menor potencial ofensivo? Não. Você tem um rol, não é? Você tem um rol determinando aqui. E nesse rol não tem nenhuma de menor potencial ofensivo. Você tem estupro, rapto violento, epidemia, não é? Extorsão, roubo, homicídio doloso, sequestro, cárcere privado, genocídio, tráfico de drogas, terrorismo. Então, nenhum deles aí, com certeza, é do menor potencial ofensivo. Pode ser decretado nos crimes contra o sistema financeiro. Certíssimo. Né? Não só no sistema financeiro, vamos lembrar, tráfico de drogas, genocídio, envenenamento de água potável, epidemia com resultado morte, atentado violento ao pudor, estupro, extorsão, homicídio doloso. Tudo isso cabe, não é? Prisão temporária. Tem que decorar? Tem que decorar. Não tem jeito. Em relação à prisão preventiva, então sempre é bom dar aquela leitura no artigo 312, no artigo 313, né? Principalmente esses dois dispositivos aqui. O juiz poderá decretar a prisão ex officio no curso do inquérito para garantir a convênio. Não pode, tá? O juiz não pode decretar essa prisão ex officio. A prisão preventiva somente pode ser após o recebimento da denúncia. Não.
pode ser antes da investigação. Prisão temporária, só durante a investigação. Preventiva, antes ou depois. Aí, nesse caso, aonde a gente vai ver isso, Emanuel, da prisão preventiva? Aquilo que eu disse a vocês. Tem que fazer a leitura, importante a leitura, não é, dos dispositivos aqui, né? 312, 313 ou o 311, que vai informar justamente isso aqui. Então, o 311, ele vai dizer que em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, e o artigo 312 vai dizer o quê? Vai dar os requisitos, que pode ser decretada como garantia da ordem econômica, da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, né? Então, e o artigo 313 vai ser aqueles crimes, por exemplo, eu só posso aplicar prisão preventiva nos crimes dolosos cuja pena privativa de liberdade seja superior ao quê? A 4 anos. E assim por diante, beleza? É admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa. Certíssimo. Artigo 313. Aqueles requisitos. A decisão que substitui a prisão preventiva pode ser prolatada sem fantasma. Se a prisão tem que ser, para ser concedida, fundamentada, para ser revogada, fundamentada, acabou-se. Basta ter que haver fundamentação. A prisão preventiva pode ser decretada por delegado de polícia, jamais. E 20 para a gente encerrar. Né? Então, encerramos aqui com essa 20ª questões sobre prisão, tá? Só questões aí, filé aí da banca FCC, ó, massa. Eu acho que deu para vocês pegarem filé aí esse tema. Sobre a prisão temporária. A prisão temporária, que tem natureza de prisão cautelar, poderá ser decretada se presente os demais quando imprescindível para instrução criminal. Não. Instrução criminal, não. Ele é feito durante a investigação. Então, para a doutrina majoritária, o rol dos crimes que comportam a prisão é exemplificativo? Não. Ele é taxativo. O rol não é exemplificativo, ele é taxativo, ou seja, só vai ser aqueles ali, beleza? Aqueles que a lei determina. Os presos temporários deverão permanecer obrigatoriamente separados dos demais detentes, exceto se determinação diferente constar do decreto de prisão. Não, errado também. A prisão temporária será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou a requerimento do MP e terá o prazo de 5 dias prorrogado por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Certíssimo aí, letra D. Exclui-se o dia do cumprimento do mandado de prisão do cônjuge. Exclui-se não, tem que incluir, não é? Então, letra A errada. Então, letra D, certinho. Com isso, fechamos, finalizamos aí, não é? Questões aí de prisão. Foi massa, né? Tranquilinho, suave na nada, com muita fé, força e foco na tua aprovação. Valeu!